Olha só, começando mais um programa no ar, hoje quinta-feira. Quinta-feira você já sabe, né? Restinho da semana, finzinho da semana, junto com o finzinho do mês para você. Lembrando que essa semana é uma semana importante, decisiva para você, brasileiro, né? Para você que está aí esperando para votar. Quero lembrar você que nessa semana, você que está acompanhando o nosso programa, você está conferindo várias notícias sobre o mundo da televisão e você confere tudo isso aqui com a gente no nosso programa todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 14h15 para você. Lembrando que você pode curtir as nossas redes sociais no @IESTV Digital, é isso mesmo, no @IESTV Digital, você pode mirar o seu celular, nosso QR Code. Pelo nosso QR Code vai aparecer uma lista para você com todas as redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. E o melhor disso tudo, você curte, segue, compartilha e participa junto com a gente. Aqui com a gente na IESTV, toda a programação ela é compartilhada, ela é feita em colaboração junto com você. Lohan, tive uma ideia, tem uma sugestão de pauta, manda sua pauta para cá, manda sua ideia para cá, porque com certeza ela pode aparecer aqui na nossa programação. E também você pode aproveitar e baixar o aplicativo do IESTV Play. Pelo aplicativo IESTV Play, por R$ 4,99 por mês, você tem acesso a todo o nosso acervo. Mais de 1.000 títulos para você na palma da sua mão. Por apenas R$ 4,99 você pode assistir sem se preocupar com horário comercial, data, sem se preocupar com nada. R$ 4,99 você tem acesso a tudo isso para onde você estiver. Ah, estou na fila do mercado, estou na fila da escola, estou no intervalo da escola, da faculdade. Assiste os nossos acervos, assiste a nossa programação por apenas R$ 4,99. Só R$ 4,99 para você. Você que está assistindo agora, não esquece, os 7 primeiros dias são de graça para você. Os 7 primeiros dias são na faixa. Tudo isso para que você possa acessar, para que você possa conhecer e mandar para todos os seus amigos, não é verdade? E você que está assistindo o nosso programa de qualquer lugar do Brasil, muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa mais um dia. É a IESTV para você, trazendo sempre o melhor clássico e as melhores atrações locais para que você possa se inteirar junto com a gente. A melhor programação de clássicos está aqui na IESTV. E olha só, Léo, vamos começar com o nosso Zapeando na TV. E eu trago para você notícias de que a Globo cancelou a aposentadoria do Galvão Bueno, hein? A Globo, ela cancelou a aposentadoria do Galvão Bueno, mas vai dar liberdade no contrato dele para que ele possa assumir projetos em streaming. Olha só, Galvão Bueno não vai mais deixar a Globo ao final da Copa de Catar, hein? Lá no Catar. O narrador de 72 anos e a emissora renovaram um vínculo profissional que já dura 41 anos, até o fim de 2024. No entanto, ambos vão entrar em uma espécie de relacionamento aberto. O novo contrato permitirá que o comunicador faça outros trabalhos no streaming, sem precisar de aprovação da empresa, e ainda assegura que ele estará na equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Galvão também será a voz de produtos da Globo para a divulgação de campeonatos. Com isso, ele continuará como principal rosto na área da empresa. A aposentadoria só valerá mesmo caso as narrações sejam ali para a TV aberta. Ele não mais comandará as transmissões ao vivo dos jogos. Segundo apurado com exclusiva do site Notícias da TV, com fontes próximas a Galvão Bueno da Globo, o novo contrato já está acertado. Falta apenas a assinatura dele, que o que deve ocorrer já nessa semana. Olha só, Galvão Bueno, ele que há muito tempo já fala da aposentadoria, Galvão Bueno que há muito tempo já fala que vai sair na Copa, isso já tem 2, 3 Copas atrás, né? Dessa vez, novamente, ele usou esse artifício, esse argumento, para poder gerar buzz, né? Gerou buzz ali em cima do nome dele, ele que falou que iria sair, para poder gerar notícia, gerar like, e conseguiu, né?
Tanto que trouxemos notícias aqui, tem sites noticiando isso desde o início da ideia e da proposta. Galvão Bueno, ele que é aquilo que eu sempre falo, né? Muita gente não gosta, mas não fica sem as narrações do Galvão em qualquer modalidade esportiva. Muito disso porque não tem renovação, muito disso porque não existe renovação na área que ele atua, tão completo como ele é, né? Então, a aposentadoria do Galvão, eu tenho certeza que não vai vir tão cedo, para alegria de uns e para tristeza de muitos. Ela não vem tão cedo. Agora, com esse contrato aberto que ele está tendo, você pode ter certeza que ele vai faturar muito mais, muito mais. Então, aquela notícia que eu dei no programa de ontem, pode desconsiderar que hoje a notícia é que Galvão Bueno não vai mais aposentar, hein? Não vai mais aposentar. Olha só, continuando com o nosso programa, você vai saber também que na Globo, continuando na Rede Globo, a Rede Globo exigiu que o autor da próxima novela trocasse a sua protagonista. Tudo isso para que seja algo inclusivo. Olha só, no fim de setembro, Valci Carrasco entregou à Globo uma sinopse atualizada e revisada da próxima novela Terra Vermelha. Na nova versão, a protagonista da história, que se chamará Aline, será uma mulher negra. A exigência foi da emissora, que, preocupada com a diversidade, pediu que o autor reescrevesse o perfil da heroína da próxima novela das 9 da Rede Globo. Ela fará um par romântico com o Cauã Raymond. Agatha Moreira seria a mocinha da trama, mas ganhou um outro papel, a de antagonista de Aline. Na sinopse enviada à direção, Carrasco descreveu assim a personagem principal. Abre aspas, vou contar a história de Aline Machado, jovem, viúva, preta, cujo marido é morto numa tentativa de grilagem e que, sem nunca ter plantado uma semente, vai à luta, salva sua pequena fazenda e expande para enriquecer, fecha aspas. Depois de muitas críticas por ter poucos atores negros em destaque nas novelas da Globo, ela fez um alerta aos autores e diretores. A ideia não é apenas escalar atores negros em uma das suas produções, mas dar a eles papéis importantes e relevantes. Não é à toa que Cara e Coragem e Vai na Fé, por exemplo, já trabalham com atrizes como Thaís Araújo, Paulo Lessa, Sharon Menezes e o Samuel de Assis, entre outros protagonistas. Para a novela de Valci Carrasco, que estreia em abril, a emissora testou várias atrizes negras. Larissa Nunes se saiu muitíssimo bem. A jovem já se destacou em Além da Ilusão, de 2022, e da série da Netflix Coisa Mais Linda, de 2019, que acabou sendo a escolhida de Luiz Henrique Rios, diretor artístico do folhetim de Valci Carrasco. Olha, mais uma história que vai se misturar, né? Aí o enredo já mostra um pouco de Pantanal e também um pouco de Império. Não é verdade, Léo? Se você parar para ver, é o mesmo enredo dessas novelas. Ou seja, não recriaram algo em cima, né? Exatamente, Léo. O Léo é bom por causa que o Léo, ele é da inclusão, mas também ele é muito realista. Gostei do comentário, Léo. O que acontece, Léo? Se você é a favor, aquilo que eu sempre digo também, se você é a favor a determinada bandeira, por que você não pensou nisso anteriormente? Né? Pensar agora é modinha. Pensar agora na bandeira é modinha. Da Suzuki, que era oriental, né? É a questão do oriental. Mas aí, o oriental não chama atenção, Léo. Com respeito a todos os orientais, mas o oriental não chama atenção. O que chama atenção é lacrar com bandeira que está no momento. Se um dia oriental virar lacração, virar bandeira, você pode ter certeza que vai ter um monte de novela com temática oriental. Né? Essa é a realidade. Se você pensa na diversidade, que faça a diversidade lá atrás. Não é agora que você tem que fazer. Ah, mas ninguém nunca fez. Então seja a diferença.
Seja você a diferença, né? Levanta você a sua causa, não vai pela causa dos outros. Se você se diz inclusivo, inclua antes de qualquer um. Isso é ser inclusivo. Não é você colocar um intimato, você pedir, implorar e exigir o seu elenco a fazer as coisas agora desse jeito. Que fica feio, né, Léo? Lacre errado, né, Léo? Lacre errado. E olha só, para você que está acompanhando aqui, hoje é só Globo, hein, Léo? Só Globo. Olha só, uma jornalista esportiva da Rede Globo sofreu assédio em redes sociais com divulgação de imagens. A Bárbara Coelho denunciou nesta quarta-feira um crime virtual de que foi vítima através de um homem que praticou um ato com uma das suas fotos, Léo. A foto da jornalista foi publicada numa rede social, no Twitter, né? E ele marcou ela, ele marcou a jornalista, ele marcou a Bárbara Coelho, e nesse vídeo ele estava se masturbando vendo uma foto dela. E ele publicou esse vídeo nas redes sociais e marcou ela. E aí você está vendo os prints que ela colocou sobre essa situação, e ela fez uns abre aspas. Abre aspas, definitivamente não tenho estômago para repostar o vídeo, mas gostaria do apoio de vocês para denunciar. Fecha aspas, pediu ela. Bárbara também refletiu sobre a impunidade dos agressores. Como você pode ver nas imagens, ele diz que está impune. Ele diz que ele pode fazer isso porque ele não vai ser preso. E ainda questiona. Você já viu alguém fazendo isso, ser preso? Ele questiona, ele ainda tem a coragem de questionar isso para a vítima na situação, né? É complicado você falar sobre um assunto desses, né? Você que é marido, você que tem uma irmã, você que tem uma filha, é difícil você ver e falar algo sobre isso, porque é impressionante que o cara tá certo. O cara tá certo. Que ele pode fazer qualquer coisa. E nós não temos leis que façam ele ser impune, ele ser julgado, ele ser condenado. A lei, ela deixa a pessoa, ela deixa o bandido, né? Que é um bandido, um canalha que faz uma situação dessa, de gravar um vídeo se masturbando com a foto de alguém. É um doente mental, né? É um doente mental de fazer uma situação dessa, de chegar e chegar ao ponto de marcar. E aí as redes sociais mostraram que esse perfil foi criado em outubro de 2022. Ou seja, foi montado agora, foi plantado agora esse perfil, um perfil fake, né? Que foi criado aparentemente para ser feito isso. Foi criado aparentemente para causar essa situação. Então pega um canalha desse, que eu sei que vai ser difícil de encontrar, já com um perfil fake, que vai ser difícil de encontrar. Pega um canalha desse e bota na cadeia. Numa situação dessa, mete paulada nele. Ah, mas vai ser cancelado. Problema de quem vai ser cancelado. Pega um canalha como esse e faz o mesmo que ele faz, que faria com uma filha sua, com a sua esposa, faz o mesmo com ele. Pega um caibo e faz a situação, já que não tem justiça para isso. Já que não tem justiça para uma situação dessa. É complicado demais você querer agir com as próprias mãos, né? Porque aí o crime passa a ser seu. Mas é complicado você ver uma situação dessa e ficar sem explanar a sua opinião, a sua revolta. É triste demais que ainda exista pessoas assim e que use as redes sociais achando que pode fazer o que bem entender. Olha só, antes da gente ir para o intervalo, Aracy Balabanian, sempre erro esse sobrenome dessa, Léo, é diagnosticada com uma doença grave. Aracy é diagnosticada com uma doença grave. Em revelação tocante, essa revelação tocante foi feita pelo colunista Alessandro Lobianchi no programa Tarde é Sua, da Sônia Abrão. Isso porque ele anunciou que a atriz Aracy Balabanian
que já fez diversas novelas na Globo, recebeu um diagnóstico grave de saúde. Abre aspas, ela foi fazer um tratamento para drenar, tirar a água do pulmão, um derrame pleural, que é a famosa água no pulmão. Ela tratou e recebeu alta no mesmo dia. Porém, ela passou por um exame de ressonância. Infelizmente, foi apontado pelo médico um diagnóstico de 2 tumores de tamanhos consideráveis em um dos pulmões. Fecha aspas, revelou o jornalista. Alessandro Lobianco ainda aproveitou para falar sobre a reação de pessoas próximas à artista que abalaram muito com a notícia. Abre aspas, ela ficou muito abalada, apesar de já estar em casa. A família ainda não decidiu se vai fazer o tratamento no Rio de Janeiro ou se virá para São Paulo, que tem os melhores médicos referências para esse tipo de tumor, fecha aspas, contou o jornalista no programa A Tarde é Sua. Compadecido com a situação, o colunista ainda desejou forças aos familiares. Abre aspas, a gente fica triste, mas com fé que ela seja curada. Temos aí Rita Lee e Ana Maria Braga. Ela e toda a família vão precisar de muita força para enfrentar essa luta, concluiu. Olha, estamos encerrando o mês de outubro e desde o início da semana a gente está trazendo notícias sobre curas, né, Léo? Notícias sobre curas de famosos com essa enfermidade. E o que eu posso desejar é que a Aracy ela possa ter a mesma sorte, que ela possa ter o mesmo sucesso no tratamento, ela que já tem uma certa idade, ela que já está bem debilitada, bem velhinha, né? Mas que seja forte e está nas mãos de Deus, né? Uma situação dessa está nas mãos de Deus. É o que a gente pode desejar, né? Desejar toda a melhora possível. Olha só, Léo, eu vou tomar uma água rapidinho e daqui a pouco eu volto com mais programa no ar para você, tá? É rapidinho, daqui a pouco a gente está voltando. A série A Feiticeira, que mostra Samantha, a protagonista, e um homem mortal comum vivendo uma típica história de um casal suburbano americano, é uma das mais aplaudidas e consagradas de todos os tempos. A série se tornou a segunda atração mais vista nos Estados Unidos em seu ano de estreia e a mais longa série televisiva com temática sobrenatural durante os anos 70. Os feitiços de Samantha não usavam efeitos especiais. É claro, a tecnologia era limitada para uma série da década de 60. A maioria das magias da protagonista eram realizadas de forma manual, com a ajuda de assistentes de palco. E não podemos deixar de esquecer da famosa mexidinha do nariz, que se tornou marca registrada da personagem protagonista. Se você quiser se encantar e se deixar enfeitiçar por essa história, acompanhe a programação da Yes TV. Yes TV Play. Só a Yes TV Play tem o clássico dos clássicos. Bateu aquela saudade de ver aquele filme de quando você era criança? Quer lembrar nas melhores séries da sua época? Só no Yes TV Play você tem acesso a esse conteúdo e muitos outros. Assine já por R$ 4,99 ao mês, sendo que os 7 primeiros dias são de graça. Sucesso dos anos 80 e 90, Anos Incríveis é uma série americana criada por Carol Black e Neil Marlins, que conta com 6 temporadas e 115 episódios. A série introduz as questões sociais e acontecimentos históricos que aconteceram no final dos anos 60 e início dos anos 70, através da perspectiva do personagem Kevin Arnold, protagonizado por Fred Savage. Ele conta descrevendo a passagem da infância para a adolescência
de uma forma exata várias situações familiares e outras questões relacionadas à época. Ficou curioso? Então fique ligado na ISTV e não perca nenhum episódio. ISTV Heróis. Só na faixa Super-Heróis você confere os melhores super-heróis dos anos 80 e 90. Desperte o seu herói interior e venha reviver essas histórias nostálgicas aqui na ISTV. O seu herói favorito está somente aqui, na ISTV. Arquivo X é uma das séries de mistério mais famosas do mundo da televisão. Nela acompanhamos os agentes especiais do FBI Fox Mulder e Dana Scully, que investigam os Arquivos X, aqueles casos não solucionados envolvendo fenômenos paranormais. Mulder acredita na existência de extraterrestres e em paranormalidade, enquanto Scully, uma médica cética, é designada para fazer análises científicas das descobertas e propor alternativas racionais ao seu trabalho. A ideia para produzir a série veio de uma pesquisa em que apontava que mais de 3 milhões de americanos já tinham sido abduzidos por extraterrestres. O produtor pensou então em escrever algo sobre uma agência que investigava estes casos, e assim surgiu Arquivo X. ISTV Ação. Aperte os cintos que a ação vai começar. Confira os filmes de ação da sua época na TV dos clássicos. Com muita velocidade, adrenalina e muita, mas muita explosão. O melhor conteúdo é só aqui na ISTV. Olha só, voltando com mais programa no ar para você. Já foi nas nossas redes sociais? Ainda não? É só você mirar o seu celular no nosso QR Code. Pelo nosso QR Code vai aparecer uma lista para você com todas as nossas redes, para você curtir, para você seguir, para você compartilhar. Lá nós temos informações, as melhores informações sobre a programação, sobre famosos, sobre séries, filmes e desenhos para você que está acompanhando. Então não perca tempo, é só você chegar junto com a gente. Chega lá nas redes sociais, manda sua ideia, manda a sua sugestão, porque eu tenho certeza que você vai encontrar o que tem de melhor. Segue lá, @Lohan Menezes, Léo. Olha só, para você que nos acompanha também, não esqueça de baixar o ISTV Play. Pelo ISTV Play tem para você sempre o que há de melhor. O que há de melhor para você tá aqui por R$ 4,99 para você, R$ 4,99 por mês, para que você possa curtir todo o nosso acervo. Os 7 primeiros dias são de graça. Os 7 primeiros dias são de graça para você. E ó, voltando com o nosso programa, voltando sempre com as melhores notícias sobre o mundo da televisão, eu tava falando para você, a gente trouxe aqui a notícia, que A Viagem seria o novo remake da Globo, né? Porém, Léo, já não é mais. Segundo o Lobianco, segundo o jornalista Alessandro Lobianco, o próximo remake da Globo será a novela Mulheres de Areia. A Viagem é muito melhor, Léo. Eu prefiro A Viagem. A história é muito melhor para um remake. E ó, os remakes se mostraram uma verdadeira fórmula para o sucesso na Globo, hein? Tendo em vista os resultados satisfatórios da nova produção da novela Pantanal, a emissora dos Marinho decidiu preparar um remake de Mulheres de Areia, sucesso dos anos 70, mas que alcançou o auge com a reprodução de 93. As informações são do colunista Alessandro Lobianco, também pelo programa A Tarde é Sua na Rede TV. Abre aspas. O planejamento da Globo é colocar Mulheres de Areia inicialmente com transmissões no Globoplay. Depois, no segundo semestre de 2023, ela ser transmitida na TV aberta, fecha aspas. Noticiou Lobianco. Ele, inclusive, afirmou que os testes para a formação de elenco já começam no mês de novembro. O colunista de Sônia Abrão ainda deu informações em primeira mão dos atores que já foram convidados para interpretar os papéis principais no remake da trama. Segundo Lobianco, os artistas seriam para interpretar Ruth e Raquel, a atriz Isis Valverde, que tem a preferência na direção. Segundo ele,
tá com um asterisco lá no nome dela como preferência de direção. Já no papel de Marcos Assunção estão os nomes de Chay Suede, Emílio Dantas e Marcos Pigossi e Gabriel Leone. Quanto ao papel icônico, né, do Tonho da Lua, tá o Gabriel Leone, José Loreto, Danilo Mesquita e Nicolas Prats. Aí, eu te pergunto o seguinte, para que fazer o remake de Mulheres de Areia? Para quê? Sendo que tem A Viagem aí que é aclamada por todos e uma novela que merece da utilização da tecnologia de hoje, né? Uma novela que precisa ser feito um remake que vai ficar tão linda quanto a versão de 94. E aí eles falam que a Globo descobriu que faz sucesso gravar remakes. Gente, isso aí o SBT faz, ó, há muitos anos, e sempre foi criticado por fazer remakes, sempre foi criticado por isso. Numa situação dessa, 10 mil remakes só da Betty a Feia, E agora a Globo está embarcando nessa daí, falando que é novidade da Globo, falando que é novidade deles, né? Olha, a gente gosta de uma boa novela, de uma boa trama, independente de qual seja, que venha mais e mais remakes e tramas de qualidade, né? Ó, a Netflix ela volta a crescer e planeja fechar 2022 melhor do que estava no meio do ano, hein? A Netflix, depois de 2 trimestres seguidos com perdas de assinantes, a Netflix voltou a crescer e avisou aos investidores que espera um 4º trimestre forte para terminar 2022, ainda que isso não se transforme em dinheiro no caixa rapidamente. De acordo com dados divulgados pela revista Variety, o líder do streaming registrou 2,41 milhões de novos assinantes entre julho e setembro, incluindo um ganho de 100 mil clientes nos Estados Unidos e no Canadá. O resultado superou com folga a previsão para os últimos 3 meses do ano. A Netflix ela aposta alto, viu? Ela aposta alto. Ela quer ganhar 4,5 milhões de novos clientes em comparação, né, com os 8,3 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. A versão com anúncios está programada para ser lançada nos Estados Unidos em 3 de novembro e custará $6,99 lá no país. $3 a menos que o plano básico aqui no Brasil. O plano chega no valor de R$ 18,90. A versão com propaganda chegará também em outros países como Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido. Porém, a chegada da nova opção não anulará nenhum outro já existente. Olha só, a Netflix, antes dela pensar em crescer, né, ela pode crescer com assinantes, mas não com qualidade. A Netflix que faz produções, faz boas produções, porém repetitivas, que já entra ali naquele looping eterno de todo o público, né? Já entra no looping eterno e é isso que está fazendo perder clientes. Nessa situação, ela está ganhando novos clientes pelo valor que ela está reduzindo. E seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ela vai criar novos clientes por causa do valor que está abaixo do que ela vinha cobrando, não pela qualidade dos seus produtos. Nós temos outros streams que traz muito mais qualidade, que traz muito mais produtos, né? E que paga e que cobra muito menos do que a própria Netflix. Agora ela inventou essa ideia que já vinha acontecendo no YouTube por ser gratuito, né? Agora você pagar R$ 18,90 para ver comercial. R$ 18,90 para ver comercial, para ter uma televisão paga. Complicado. Você vê uma situação dessa esperando qualidade, o dinheiro que é investido está indo para onde? Né? Porque você não vê isso em boas tramas, em boas histórias. Você não vê isso. Então, tem que aliar aos novos clientes com os novos valores e também com melhores produções. É isso que a gente espera de um bom streaming. E olha, a cantora Isa, ela que recebeu o prêmio do Multishow, a cantora Isa, em um podcast, ela se assume uma pessoa demissexual. Você sabe o que é isso, Léo? Demissexual.
Para você que gosta... Para a pessoa que gosta da Isa, na última terça-feira, a cantora Isa assumiu ser uma pessoa demissexual, que é um indivíduo que só se relaciona sexualmente se tiver sentimento pelo outro sujeito. Em conversa no podcast Quem Pode Pode, a artista afirmou que só transou uma vez com a pessoa que ela não tinha relação nenhuma, que ela não estava envolvida e que se questionou sobre o ato depois da relação sexual. Ela ainda abriu o jogo sobre assuntos tidos como tabu, né? Isa também falou sobre o quanto perdeu, como e quando ela perdeu a sua virgindade e que a sua primeira vez foi traumática, já que ela sentiu fortes dores no ato sexual e após a relação sexual. Olha só esse trecho, eu trouxe o trecho para você, onde a Isa fala sobre esse assunto. Confere o trecho que a Isa fala sobre isso. Vamos falar vamos para coisas leves agora. Vamos, pelo amor de Deus. Tem vodka? Temos. Eras namoradeira, Isa? Se eu era namoradeira? Então, eu quando era criança... namoradeira. Pô, essa história é tristona. Ai, sério? Era pra ser leve. Vamos falar de uma coisa leve. Pô, essa história, você tá com tempo? Eu vou te falar. Eu tô super. Então, quando eu era, tipo assim, até os meus, deixa eu ver, uns 8 anos, eu era louca. Até os 8 anos? Vou contar. Tá. Namoradeirinha, tipo assim, oi, Gustavo, tudo bem? Eu quero ser sua namorada. Aí o Gustavo, ou então eu escrevia no papelzinho, quer ser meu namorado? Sim ou não? Aí mandava pra pessoa. E aí tinha um namoro longo, estável de 1, 2 semanas, aquela coisa. E aquele namorinho de sentar do lado no recreio, de emprestar caneta, de mão, assim. Não tinha muito um beijo. Lá pros 8 anos eu comecei com essa coisa de levar meus amiguinhos pra debaixo da mesa pra dar um beijinho. Um selinho. Pra entender se o que eu tinha... Eu vou falar isso mesmo. Pra entender se o que eu tinha dentro da minha calça era igual... Era uma questão de olhar. Olha! Sim. Com 8 anos. Cara, imagina minha mãe chegando na escola tendo que ouvir isso. Então, mãezinha, a Isabela tá com um costume de levar os meninos debaixo da mesa. Pra ver se ele tem pintinho ou pichirica. E aí... Ai, gente, eu tô falando isso mesmo, enfim. E aí minha mãe ficava boladona. Mas é isso, né? Curiosidade infantil, né? Então, até ali, quando não tinha malícia, eu era, assim, namoradeirinha. E resolvida a beça. Só que aí depois, acho que lá pros meus 9, 10 anos... Aí a gente começa a ter umas noias adolescentes, assim, pré-adolescentes. E aí, essa fase, assim, foi bem engraçada. Eu me apaixonava por todos os meus amigos e não pegava nenhum deles. Mas, tipo assim, é todos mesmo. Eu sempre fui muito falante, sempre tive muito amigo. Extrovertida, era representante de turma, e eu fazia esporte. Então eu conhecia muita gente. Tipo assim, eu tinha uns 18 bons amigos. Eu me apaixonei por quase todos eles. E nada foi pra frente. Mas pegava, dava beijinhos? Não pegava nada. Aí, é isso, né? O meu primeiro beijo eu dei com 17 anos. Tarde. Né? Tipo beijo, assim, beijo de língua, aquela coisa… Com 17 anos. Inclusive, um beijo, Adriano Meirelles. E sexo? Você perdeu a virgindade com que idade? Perdi com 21. E foi bom? Não. Não? Não. Foi a primeira vez é estranho, né? Foi uma dor em loco que eu senti. Tipo assim, o bagulho doeu tudo. Porque foi uma dor assim, sabe quando você não sabe onde tá doendo? Tá doendo, assim, tá? Não é tá rolando bagulho, assim, doido. Doeu, então eu não sabia nem o que tinha acontecido, entendeu? A pessoa que tava comigo era meio inexperiente. Nem um beijo pra você. Dona Isabela. Você, antes de você casar, você teve vários namorados, sérios ou poucos? Poucos. Eu transei com pouquíssimas pessoas na minha vida, na verdade. Ai, amiga, sério? Amiga, eu tô falando um negócio esses dias que eu acho que eu sou também. Jura? Demissexual? Yes. Tu é? Eu demora muito pra eu querer transar com alguém. Acho que só se eu tiver realmente alguma conexão com a pessoa. E eu achava que isso era só um rolezinho de esponja. Tipo assim, eu absorvo muita energia dos outros. Não é legal transar. Porque eu descobri isso, transei uma vez e me senti… E foi tranquilo, deu tudo certo. Mas eu fiquei, meu Deus. Por quê?
Eu fui violada, eu fui invadida. Fui invadida. O que aconteceu? Sabe aquela sensação de, tipo, por que eu fiz isso? E eu demorei pra entender que não tinha nada a ver com um boy. Tinha a ver comigo, assim. Eu tenho que admirar muito pra falar, meu Deus, hoje eu quero... Pra chegar a esse momento, demora. Flertar é uma delícia, beijar é uma delícia, ficar é muito gostoso, mas entrar em mim, querida, é uma coisa muito séria. É uma coisa mais difícil, é uma longa caminhada. Te entendo isso. É uma longa caminhada. Mas não é? Então. Eu acho que essa é a sensação, assim, de se sentir invadida por algo que você não conhece, não tem… Né? Não tem uma intimidade, não tem… É essa a sensação, assim. E é uma coisa tão íntima, né? Assim, você realmente tem que confiar muito em quem você tá. Quando eu digo E aí, gente, quando eu tô falando de ter um sentimento pra pessoa, não tô nem falando de querer casar, namorar com a pessoa. É tipo assim, nossa… Te admiro por inteiro, mesmo. Não acho você só gostoso e… Então isso requer mais tempo mesmo, né? Pra você conhecer. Então muito. O sexo casual não tem esse espaço, assim, pra vocês. Eu acho que nessa situação eu prefiro… Beijar e vibradores. E sozinha em casa também. Sim. E tal. Olha, a Isa, na verdade, a Isa pode tudo, né, Léo? A Isa pode tudo. Hein, Vini? A Isa pode o que quiser, né? Pode, vem e já era, né? A Isa pode tudo, não tem nem o que comentar em relação a isso. Apesar que são poucas as vezes, né, que a Isa é tão aberta a esse ponto, né? São poucas as vezes que a Isa fala abertamente sobre a sua vida e com parceiros e com tudo isso. Agora que ela é recém-separada, recém-divorciada, ela está aproveitando para contar todas essas suas histórias. Mas o que comentar de Isa? Não tem nem o que comentar. Não tem nem o que comentar. Isa é sensacional em qualquer circunstância, em qualquer situação. E para encerrar o nosso programa no ar, a Cláudia Rodrigues, ela foi internada. A Cláudia Rodrigues foi internada com fortes dores e manchas pelo corpo. A atriz Cláudia Rodrigues acordou com manchas avermelhadas por todo o corpo, coceiras e muitas dores, o que a levou a buscar atendimento médico às pressas. A atriz, de 52 anos, foi socorrida pela companheira Adriane Bonato e as duas seguiram para um hospital em Curitiba, no Paraná. Em nota enviada à imprensa, Marcelo Caloni, empresário da artista, explicou que elas devem seguir para atendimento em São Paulo. E a torcida no momento é para que o diagnóstico não influencie no quadro de esclerose múltipla de Claudinha. Abre aspas, devido a algumas limitações e acesso aos médicos da atriz, tudo indica que as duas estão vindo para São Paulo para fazer exames e outros procedimentos no Hospital Albert Einstein, fecha aspas. A atriz já teve herpes zoster, mas novamente peço energias positivas e que orem para que não seja nada relacionado ou que possa potencializar a esclerose múltipla, continuou. Se as apostas de Caloni se cumprirem e a atriz realmente for ao Albert Einstein, será a segunda vez em 2 meses. Em agosto, a ex-diarista foi internada para tratar sequelas da esclerose múltipla, doença com a qual foi diagnosticada há 20 anos. Abre aspas, Cláudia tem sequelas da doença. No caso dela, a esclerose afetou os olhos, o caminhar e a falta de equilíbrio, fecha aspas, disse Adriane na ocasião. Bom, Cláudia Rodrigues, ela que há 20 anos lida com essa questão, ela é símbolo, né? Depois dela, muitas outras atrizes começaram a falar sobre a esclerose múltipla, né? Dá para você perceber, dá para você ver a debilidade que ela tem, né? na questão dessa enfermidade. Ela que tem se tratado, ela que tem procurado tratamentos alternativos, que aqui no Brasil esse tipo de tratamento ainda não é autorizado, mas está demonstrando e está mostrando que é eficaz, né? Nessa ocasião a gente torce, a gente espera que não seja nada relacionado a isso.
e que não atrapalhe a desenvoltura do tratamento dela. Com isso, eu quero aproveitar e desejar boa sorte para a Claudinha e todo mundo que esteja nessa enfermidade, né? É hoje, quinta-feira, lembrando que amanhã é o nosso sextou, amanhã é o nosso programa especial de sexta-feira. Lembrando que você pode assistir, você pode curtir o nosso programa, programas antigos, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, lá no Facebook, todos os nossos programas antigos para você que assiste, para que você gosta e que você possa compartilhar com seus amigos, com a sua família. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!